Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão do Egrégio Conselho da Magistratura, neste dia 28 de janeiro de 2013. Cumprimento os eminentes pares, doutora procuradora, senhores advogados e partes presentes, senhores serventuários. Tem pauta? Tem ata? Não? Vamos atender pedido de preferência formulado pelo Dr. Marcelo Ângelo de Macedo, referente ao item... Qual que é? É o 3. Então é doutor Lázaro. É esse mesmo. Qual que é? Esse aqui primeiro? É o 3, esse aqui. Esse primeiro. O 3 da pauta, pedido de preferência, esse sim que é do Dr. Lázaro Roberto de Souza, é isso? Tá, ok. Pedido de preferência, o relator é o desembargador Juvenal Pereira da Silva. É um recurso oriundo de Várzea Grande, de Núbia Lafayette Aparecida da Silva, e recorrido a Antônio de Campos Maciel. O relator é o desembargador Juvenal Pereira da Silva, tá certo? Que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, doutor procurador, eminente colega corregedor, desembargador Márcio Vidal, compõe esta colenda Egrégio Conselho de Magistratura. Cumprimento também de outros advogados presentes, partes, servidores, e passo ao relatório do caso em mesa para julgamento. Cuida-se de recurso contra a decisão da juíza de direito do foro da comarca de Várzea Grande, Mato Grosso, doutora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, proferida nos autos de sindicância administrativa número 191/2008, que determinou o arquivamento do presente procedimento por não vislumbrar a prática de infração disciplinar atribuída à tabeliã do primeiro serviço notarial e de registro daquela comarca. Ressai dos autos que foi instaurada a sindicância administrativa, visando apurar a conduta da titular do cartório de primeiro ofício de Várzea Grande, senhora Antônia de Campos Maciel, originária de uma manifestação feita por Núbia Lafayette Aparecida da Silva, junto à Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme consta as folhas 10 e 11, quando de seu contato via e-mail junto ao mencionado órgão, afirmou que sua assinatura havia sido falsificada em um instrumento de procuração lavrada nos autos do tabelionato da titularidade da notária e registradora do primeiro ofício de Várzea Grande, tendo como ortogado o senhor José Ferreira da Silva, e assim foi procedido à venda de uma fazenda denominada Democrata, situada na BR-364, com a área de 1.958 hectares, pertencente ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade, à época pertencente ao município do Estado de Mato Grosso. Oportunizado nos autos o contraditório e ampla defesa, a meritíssima juíza de direito do foro da comarca prolatou a respeitável decisão de folhas 586 e 594, hora atacada. Inconformada, Núbia Lafayette Aparecida da Silva busca a reforma da decisão por entender que a tabeliã é depositária de fé pública e deve ser responsabilizada. Afirma que na procuração consta o nome de Nóbia e seu nome é Núbia. Requer o provimento do presente recurso para a aplicação da necessária penalidade à cartorária, eis que a sociedade fica desestabilizada frente à insegurança jurídica decorrente de seus culposos atos. As folhas 615 e 620, a registradora apresentou suas contrarrazões, arguindo em sede de preliminar a prescrição administrativa,
sustentando que a lei nova não pode retroagir sobre fato pretérito ocorrido há mais de 20 anos. Assim pretende, seja declarada extinta a punibilidade. No mérito, argumenta que não infringiu nenhuma norma vigente à época dos fatos, sustentando que a alegação da recorrente é desprovida de fundamento. Em data de 13/4/2012, vieram-me os autos conclusos, os quais foram baixados em diligência para que fosse juntado no feito cópias dos CDs produzidos em audiência, tendo a magistrada da instância singular esclarecido que os depoimentos gravados em sistema audiovisual de todas as audiências se encontram gravados em um único CD constante às folhas 363 TJ, Conselho da Magistratura. Tendo verificado que o MP funcionou nos autos de sindicância 191/2008, que tramitou na diretoria do Fórum da Comarca de Várzea Grande, determinei que fosse escolhido o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, nesta superior instância, no qual aportou os autos o judicioso parecer de folha 140, 645, TJ, Conselho da Magistratura. Este é o relatório, senhor presidente. Eu sou doutor da Procuradoria. Ratifico o parecer exarado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, que rechaçou a preliminar de prescrição e, no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso. Palavra com o doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, consoante relatado, busca a recorrente e rogar à tabelianda primeiro ao Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande a conduta ilícita de ter confeccionado procuração falsa por instrumento público que motivou a venda de sua fazenda. Inicialmente, passo a análise da preliminar de prescrição administrativa arguída pela cartorária Antônia de Campos Maciel em suas contrarrazões. Em que pese haver transcorrido mais de 20 anos, quando da lavratura da procuração supostamente falsa, fato é que o presente procedimento tramita sob a égide da Lei 6.940/97, que estabelece normas e critérios para concursos de ingresso e remoção de titulares de serviços notariais e de registro, e dispõe sobre a ação disciplinar relativa aos notários e registradores, em cumprimento à Lei Federal 8.935, de 18/11/74, Lei dos Cartórios, que em seu artigo 23 assim dispõe. Artigo 23. Aplica-se ao processo administrativo disciplinar, no que não conflitar com a disposição da Lei 8.935/94, o disposto no Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, Lei 4.964/85, e na Lei Complementar número 490, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso. A Lei Complementar número 490, por sua vez, regulamenta a matéria nos seguintes termos. Artigo 169. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando a infração punível com demissão, cassação de aposentadoria ou indisponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quando a repreensão e suspensão. Parágrafo 1º. O prazo da prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecida. Grifei. Na hipótese dos autos, o fato foi levado ao conhecimento da juíza diretora do Fórum da Comarca de Várzea Grande, doutora Anglisei Sullivan de Oliveira, em 17/10/2008. A autoridade judicial competente para processar a notária, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Lei 6.940/97, por envio de denúncia feita pela recorrida junto à Ouvidoria Geral de Justiça. À luz do que dispõe o artigo 169, parágrafo 1º da Lei Complementar número 490, uma vez que o prazo da prescrição começa da data em que o fato se tornou conhecido, portanto, não tendo ocorrido a propalada prescrição, por não ter havido transcorrido os prazos legais disposto em lei. Com essas considerações e fundamento, rejeito a preliminar de prescrição. Desembargador Márcio Vidal. Senhor presidente, eu tenho um voto escrito e longo examinando a matéria e cheguei à mesma conclusão de Sua Excelência, o relator
afastando aí a prejudicial de prescrição. É como voto. Eu estou de acordo com o voto do relator, tem voto escrito, então vou rejeitar. Então, a preliminar foi rejeitada, a prejudicial de mérito foi rejeitada. Falava com o relator. No mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que os elementos trazidos aos mesmos não constituem prova suficiente para ensejar uma penalidade disciplinar à tabeliã. Isto porque não restou demonstrado seu dolo específico em lesar terceiro. Com efeito, não há sobre a falsificação da assinatura da recorrente na procuração outorgada às folhas 25, verso TJ Conselho da Magistratura, lavrada no primeiro serviço notarial e de registro da comarca de Várzea Grande, conforme laudo técnico pericial firmado pelo perito oficial Dr. Arlindo José Bergamin, folhas 538 e 543, TJ Conselho da Magistratura. Contudo, dito alhures, não se vislumbra nos autos quaisquer indício da participação da cartorária na aludida fraude, em que pese as graves acusações imputadas à tabeliã, acreditando veementemente a recorrente na participação daquela na falsificação da assinatura, em razão de suposta influência política e financeira naquele município. Contudo, em seu depoimento gravado em áudio, CD, constante às folhas 363 TJ, afirmou que não conhece a referida tabeliã, que não tem conhecimento de qualquer fato a evidenciar a sua participação no evento delituoso, apenas suspeita de sua conduta. Por sua vez, a cartorária, em suas declarações constantes no CD, afirmou que, à época dos fatos, agiu dentro das regras vigentes, não podendo prever que as pessoas que compareceram perante a serventia estariam agindo de má-fé. Observa-se que os documentos e as informações trazidas para os autos em atendimento à solicitação daquele juízo à Receita Federal e ao Instituto de Identificação do Estado de Goiás confirmam a autenticidade dos documentos pessoais indicados na procuração, reforçando a alegação da tabeliã de que tais documentos lhe foram apresentados quando da lavratura do ato, ainda que deles não tenham sido arquivado cópia na serventia, como consta da recomendação atualmente prevista na consolidação das normas gerais da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, mas que antes não era recomendado por norma. Em seu depoimento, enfatizou que em 24 anos à frente do cartório nunca ocorreu qualquer problema com falsificação de assinatura em procuração. A esse respeito, não é lógico nem razoável exigir do registrador, assim como não se exige do magistrado, expertise e dever funcional para avaliar e detectar falsidade. Cumpre destacar que a falsidade, via de regra, é causa estranha à atividade do registrador, pois a ele não se atribui o dever de qualificar as partes e velar para que sejam quem realmente dizem e demonstram quem são. À guisa de ilustração, pois o entendimento a respeito é absolutamente predominante na jurisprudência nacional. Aspa. O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo há muito assentou orientação no sentido de que o exame formal que precede a qualificação registraria circunscreve, em linhas gerais, ao plano da legalidade das formas extrínsecas dos títulos e documentos exibidos, e ainda ao plano da validade próprio dos negócios jurídicos e a concordância de seu conteúdo com os assentos registrais, acaso existentes, não se referindo tal exame aos elementos internos do contrato, vício de vontade e condições intrínsecas.
Revista de Direito Administrativo, 6.113. Assim, aqui fecho aspas, assim, não se pode exigir do registrador algo denominado como dever especial de vigilância na produção falsa, já que a lei, por óbvio, não lhe comina tal responsabilidade. Daí é forçoso concluir que a recorrida também foi vítima, tendo sido usada por falsários com o intuito de ortogar procuração em favor de José Ferreira da Silva. Considerando que a finalidade do procedimento é analisar conduta da recorrida, a fim de verificar a ocorrência de falta funcional. Tem-se que, subsumindo-se à norma, ao caso concreto, não se extrai o pressuposto da culpa e nem nenhuma das suas modalidades, menos ainda o dolo. Forte em tais fundamentos, nego o provimento ao recurso de folha 607, 610, interposta por Núbia Lafayette Aparecida da Silva, determinando o arquivamento do feito. É como voto, senhor presidente. Como voto do desembargador Márcio Vidal. Senhor presidente, eu tenho voto oposto ao relator, então eu passo a ler. Eu estou consignando que apura-se no vertente feito a conduta da tabeliã do primeiro serviço notarial de registro da comarca de Várzea Grande, Antônia de Campos Maciel, relativa à lavratura da procuração constante à folha 21 do livro 2, sob argumento de falsificação da assinatura da outorgante Núbia Lafayette Aparecida da Silva, ora recorrente. Para a instrução dos autos, oficiou-se a Receita Federal, solicitando-lhe informações acerca da regularidade do CPF, da outorgante e do outorgado no instrumento procuratório. A folha 130 TJCM sobrevém a anotação da regularidade de ambos os CPFs. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica encaminha cópia do cadastro civil e ficha da matrícula em nome da recorrente. Mais adiante, designada a audiência prauditiva das partes envolvidas, compareceram a recorrente Núbia Lafayette Aparecida e Silva, a recorrida Antônia de Campos Maciel e as testemunhas José Carlos Ferreira de Arruda e Norma Pereira da Silva, cujas declarações constam gravadas no arquivo digital, sistema áudio-vídeo CD-ROM, conforme disposto no provimento 38/2007 da Corregedoria Geral da Justiça. Colha-se dos depoimentos da recorrente a afirmativa de nunca ter outorgado a questionada procuração, não ter comparecido ao cartório e não conhecer a oficial do cartório. Narra ter sofrido ameaças, motivo que a levou a fugir para a fronteira da Bolívia. Assevera que o senhor Carlos Antônio, filho do ex-governador do estado de Mato Grosso, José Garcia Neta, demonstrava interesse na área e que ele se utilizou do poder político para praticar o ato combatido. Inquirida, aduz que a acusação à tabeliã funda-se tão somente no fato de, em razão do poder que os interessados tinham, qualquer pessoa podia ser corrompida. A tabeliã, por sua vez, assevera que agiu em conformidade com as normas legais vigentes à época, de modo que a senhora Núbia teria comparecido no cartório de posse dos documentos pessoais e de posse do número do registro de imóvel, solicitando que fosse lavrado o instrumento do procuratório. Esclarecer que todo atendimento de balcão é realizado pelos funcionários. Anota que não se recorda da pessoa de José Ferreira da Silva outorgado, tampouco reconhece a senhora Núbia outorgante, em razão do transcurso do tempo, mais de 25 anos. Afirma que o histórico do imóvel consta na certidão da escritura ou do registro e que, na época, não possuía conhecimento de qualquer litígio na área. Além do mais, não constavam averbações na matrícula. É a primeira vez que, em 24 anos, o cartório recebe uma acusação dessa natureza. No depoimento do senhor José Carlos Ferreira Arruda, destaca-se: trabalha no cartório desde junho de 1985, tendo sido nomeado em outubro do mesmo ano e exercendo a função de escrevente juramentado. Realiza atendimento de balcão, lavratura, escritura e procuração. Narra o procedimento para a lavratura de uma procuração pública. É indispensável a presença do outorgante, documentos pessoais, RG, CPF,
certidão de casamento, documento dos imóveis, que na época dos fatos não havia qualquer normativa que regulamentasse a exigência de arquivamento de cópias do documento, conduta hoje adotada pelo cartório, inclusive com impressão digital. Reconhece, pela estética do documento, ter sido ele próprio quem datilografou a procuração. Já a depoente Norma Pereira da Silva, em suma, afirma, é servidor do cartório há 25 anos, desde 1985. A atividade que desenvolvia no cartório era de expedir guia do ITBI, exercia também a função de datilografia. Descreve o procedimento adotado para a lavratura de uma procuração, afirmando indispensável a presença do outorgante. Ato contínuo. O juiz de direito diretor deferiu o pedido de produção de prova pericial consistente no exame grafotécnico da assinatura lançada pela recorrente na condição de outorgante, nomeando perito no Instituto de Criminalística do Estado de Mato Grosso para a realização da perícia. O laudo técnico pericial sobre o exame grafotécnico consta das folhas, apresentando o seguinte parecer conclusivo, abre aspas, as assinaturas questionadas apostas na procuração e nas folhas 21 do livro 2, já anteriormente caracterizados, atribuídas a Núbia Lafayette Aparecida da Silva, após minucioso cotejo, não se reveste de características peculiares de autenticidade, portanto, sugerindo serem apócrifas, certamente não provenientes do mesmo punho escrito desta, face às divergências da importância das grafotécnicas identificadas e evidenciadas, conforme o demonstrar nos exames sopramencionados, realizados e muito claramente demonstradas nos 19 anexos ilustrativos que seguem apensado ao presente laudo pericial, juntamente com a coleta do grafismo padrão da autora. Diante da gravidade da acusação, bem assim do laudo apurado, a perícia técnica, apurada na perícia técnica, 2 pontos hão de ser considerados. Pelo laudo, é indubitável que a procuração lavrada no primeiro serviço notarial e registral da comarca de Várzea Grande é objeto de falsificação. B. Apurar qual a conduta praticada pela tabeliã na consecução do ato, em especial no tocante à concorrência, de algum modo, na falsificação do documento público. O artigo 1º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, conhecida como Lei dos Notários e Registradores, define que os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Os serviços notariais e de registros são instituições de natureza instrumental, já que possui atribuições específicas de dar segurança jurídica, eficácia e efetividade nas relações jurídicas, imprimindo certeza e garantia à sua concretização entre as partes e publicidade dos atos a terceiro. Nesse aspecto, o clássico Serpa Lopes bem analisou a responsabilidade dos tabeliães, abre aspas. A função do tabelião é comparável com a de um juiz de categoria administrativa. Na maioria das vezes, consiste em receber a declaração de vontade das partes contratantes e fazê-la constar de suas notas. Por assim dizer, ele dá autenticidade ao ato praticado em sua presença. Trata-se de um dever legal. A responsabilidade do tabelião assume de valor maior, intensificando-se a sua culpa, se tratar de um ato no qual tenha intervindo vírus auditus, e isto é, daquilo que resultou de sua atestação, baseada no que viu, ouviu e sentiu. Assim, portanto, a identidade do testador num testamento público tratar-se efetivamente da pessoa legitimamente interessada na realização do negócio jurídico. São circunstâncias sobre as quais muito grande é a responsabilidade do notário, que deve empregar todos os meios idôneos para a apuração exata dessa identidade. Isso aqui está um fragmento que está na obra do autor citado, Curso de Direito Civil, Rio de Janeiro, da editora Freitas Basto, 5ª edição, as páginas 227 e 228, fecha aspas. Percebe-se, assim, que a atividade notarial e de registro é um importante instrumento de fé pública instituído pelo Estado, associado à evolução dos negócios, dos contratos,
além do que o seu desempenho ocorre na esfera da realização voluntária do direito, ou seja, atuando em nítido caráter preventivo, molda juridicamente os negócios privados a fim de adequá-los ao sistema jurídico em vigor. A Lei 8.935/94, ao regulamentar o artigo 236 da Constituição da República Federal, cuidou de ajustar a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro ao dispor no seu artigo 22 que, abre aspas, os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiro, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Fecha aspas. Ou seja, tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma legal em comento, é evidente a responsabilidade objetiva dos notários e oficiais de cartórios não oficializados, sem prejuízo do direito de regresso contra prepostos que tenham agido com dolo ou culpa. Nessa esteira, é importante destacar que compete ao tabelião a obrigação de investigar os documentos que lhes são apresentados na ocasião da lavratura de instrumento público, em razão de sua posição de oficial de registro, respondendo objetivamente pelos danos causados na prática de sua função, ainda que delegada pelo poder público. Aí, senhor presidente, eu trago vários arestos nesse sentido do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de diversos relatores, ministros relatores. E trago também um aresto do Supremo Tribunal Federal também, que no mesmo sentido. Aí eu digo que, no caso em análise, a tabeliã não logrou demonstrar a presença de qualquer excludente de responsabilidade, a despeito de a referida procuração não conter a autenticidade da assinatura do outorgante. Cabe ressaltar que tal peça foi submetida à perícia grafotécnica, a qual concluiu não ser verdadeira ali a assinatura da denunciante Núbia. Assim, ao evento do que pelas partes sustentado, a procuração existe. O cartório do primeiro ofício de Várzea Grande registrou a procuração, que, por sua vez, possui fé pública até prova em contrário. O que extrai de todos estes dados é que, independentemente da autenticidade, a procuração foi outorgada. Sobre a ocorrência da fraude, não há nenhuma discussão. Aqui não há que falar em culpa exclusiva de terceiros. Os fraudadores, obviamente, foram responsáveis por boa parte da conduta que determinou a concretização da fraude. Incumbia a tabeliã, no entanto, única e exclusivamente, ao realizar a lavratura da procuração, a conferência dos documentos apresentados no ato, em especial a identidade de qualquer dos contratantes. É inegável que a correta prestação do serviço teria evitado, ao menos em parte, a ocorrência da fraude. Por meio da análise dos documentos pessoais da recorrente, do traslado da procuração de escritura pública de compra e venda, as folhas 547 a 560, é possível depreender como simples comparação a presença de falsificação da assinatura do nome daquela contida no instrumento procuratório. A perícia grafotécnica realizada de boa qualidade e convincente é conclusiva quanto à falsidade das assinaturas existentes nos documentos questionados. O vício existente na procuração, sem dúvida, compromete todos os efeitos posteriores e, portanto, torna nula a aquisição da propriedade. E aí eu trago, mais uma vez, um aresto nesse sentido. Aí digo, por outro lado, não obstante a responsabilidade da tabeliã está evidenciada no caso concreto que a situação dos autos revela, no mínimo, a ausência de cautela suficiente na elaboração da procuração questionada, a ponto de reconhecer-se tratar de documento defraudado por falsa assinatura. Parece-me bem claro que a tabeliã agiu com negligência, embora alegue ter agido com pontual diligência na elaboração do documento debatido. O contexto, por certo, exige bem mais que a mera alegação como prova do exercício diligente das atribuições notariais. Destaco que a procuração foi confeccionada na comarca de Várzea Grande,
e um mandato específico para a realização do negócio envolvendo o imóvel localizado na comarca de Pontes e Lacerda e registrado na comarca de Caças. Bem se sabe que não há vedação alguma impedindo a confecção de procuração em cidade diversa daquela em que há de se realizar o negócio a que se destina o instrumento. Entrementes, ao analisar a conduta da tabeliã na consecução do ato, em especial no tocante à concorrência, de algum modo, a falsificação do documento público, verifica-se inexistir elementos que corroborem a prática efetiva de eventual ilicitude. E não existe prova inequívoca da má-fé por parte da tabeliã na redação do documento público. Ao contrário, a própria denunciante afirma em seu depoimento que a sua acusação pauta-se no simples fato de que, naquela época, em razão do poder político que os interessados detinham na área, poderiam corromper qualquer pessoa. Deixa, contudo, de imputar diretamente a tabeliã com base em prova da prática do ato ou qualquer outra conduta delituosa. Por sua vez, pelo que consta dos autos, a tabeliã seguiu as prescrições contidas no ordenamento na época do fato, no evento da lavratura de procuração, inexistindo qualquer orientação no sentido de arquivamento das cópias do documento pessoais do solicitante. Outro aspecto a ser considerado refere-se ao decurso do tempo, em que, ao pretender apurar o fato de que se dispunha há mais de 20 anos, sem elemento de convicção contundente, gera uma dificuldade em busca do esclarecimento relativo à verdade. Em resumo, a prova produzida certamente não permite a concreta elucidação dos fatos, ano que concerne a conduta da tabeliã, figurando-se humanamente impossível qualquer conclusão desenvolvida acerca da motivação do ato e das circunstâncias que efetivamente envolvem o episódio. Pautado nessas premissas, nos termos do artigo 30 da Lei 8.935/94, são deveres dos notários e dos oficiais de registro. Aí faço a transcrição, senhor presidente. Aí digo, logo em seguida, no capítulo 6 das infrações disciplinares e das penalidades, o artigo 31 da mencionada lei, são estabelecidos critérios para a aplicação das penas. Aí vem a inobservância de prescrição legais, normativa, conduta tentatória, instituição notarial, registro, a cobrança indevida, excessiva do emolumento, a violação do sigilo profissional, o descumprimento de qualquer um dos deveres descritos. Artigo 32, os notários oficiais, registros estão sujeitos pelas infrações. Então, após fazer menção e transcrever essas regras, eu digo que nessa ótica, nos termos da Lei 6.940, de 29 de outubro de 1997, é o disposto sobre a ação disciplinar relativa ao notário e registrador, em cumprimento à Lei 8.935, 18 de novembro de 94, estabeleceu: aplica-se ao processo administrativo disciplinar no que não conflitar com a disposição da Lei 8.935/94, ou disposto no Código de Organização do Judiciário do Estado de Mato Grosso e na Lei Complementar, Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Mato Grosso. Anota-se ainda que a Lei número 0490, Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública, prevê que, abre aspas, a responsabilidade administrativa resulta no ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, fecha aspas, bem assim que abre aspas, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular, sendo independentemente entre si, fecha aspas. Com efeito, analisando o conjunto probatório, conclui-se que a conduta praticada pela tabeliã configura a infringência dos seus deveres éticos disciplinares, como se demonstra na instrução processual, sem, contudo, restar comprovado a sua intenção dolosa de prejudicar terceiros ou agir contrariamente aos princípios normativos da administração pública. Dentro desse contexto, senhor presidente, eu estou votando pela aplicação da pena de repreensão. É como voto, senhor presidente. Ausente a intenção dolosa e forte nos argumentos da Procuradoria-Geral de Justiça, eu acompanho o relator negando provimento ao recurso. O resultado é a unanimidade rejeitar a prejudicial do mérito e, no mérito, negar o provimento ao recurso em decisão não unânime. O processo que trata o
do interesse do Dr. Marcelo Ângelo, eu vou adiar para a próxima sessão. Vamos embora para outro. O 1 da pauta também é adiado ao ter ausência justificada do relator, desembargador Orlando Perri. E aí? Então, Vossa Excelência sai intimado que será julgado na próxima sessão. Não sei, na próxima sessão, deve ser, é a sessão ordinária. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.